O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 11, Abre a Porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Iniciamos então a narrativa de Emmanuel, que nos diz: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Faço aqui então agora, Martinhos, os nossos comentários. Esta passagem, citada por Emmanuel, ocorreu logo após a ressurreição de Jesus, quando este se apresentou aos seus discípulos. Lembrando que esses discípulos aprendizes de Jesus se tornaram depois seus apóstolos, lançando-se ao ofício de ensinar as lições do Evangelho de Cristo às multidões. E Emmanuel continua a nos dizer: por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? Iniciemos então os comentários aqui do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Quando Emmanuel interroga quanto ao desenvolvimento dos aprendizes e de sua capacidade de divulgação como sucessores, notemos a lição que ele nos envia. Sendo Jesus somente amor e conhecendo a intimidade de cada um de seus futuros apóstolos, sabia que teriam de travar grandes lutas com suas próprias personalidades, com seus mundos íntimos, mas sem excitações e sem abandonarem suas pregações. Esses mesmos homens já conheciam e haviam sentido todas as dádivas de saúde, bênçãos de paz, às quais Emmanuel se refere, mas ainda havia muito a descobrirem, assimilarem e distribuírem. Outro ensinamento, Martinha, que Emmanuel nos traz, quando pergunta por que esses sucessores divinos não abarcaram todo o poder de fala e de convencimento de Jesus e mesmo as suas dádivas divinas, podemos refletir então a respeito da limitação dos seus discípulos, entendendo que o Pai e que o irmão Jesus jamais iriam desrespeitar a nossa limitação de espíritos aprendizes. Sabem ambos, Deus e Jesus, com as suas infinitas bondades e justiças, que o tempo nos fará melhores e que esse tempo varia de acordo com o grau de evolução de cada espírito. Somos únicos em corpo e alma e, vivenciando experiências diferentes em cada encarnação, vamos desenvolvendo nossos potenciais gradativamente e relacionados a essas vivências. O objetivo de toda a humanidade é somente um: aperfeiçoamento através dos ensinos do Mestre Jesus. Pois é, Regina, interessante quando Emmanuel ainda interroga: por que não impor semelhante obrigação? Na verdade, ele quer deixar claro que estamos sob o comando de leis divinas e que a cada um é dado segundo suas obras. Um exemplo seria o de uma criança que precisa de educação, amparo e instrução para pavimentar sua caminhada com vistas às fases seguintes. O outro exemplo? A capacidade de um copo não é suficiente para comportar todo o líquido de uma jarra,
se o quisermos transferir para o copo. O mestre, então, ofereceu a todos os seus aprendizes as doses de verdades que sustentassem e aprimorassem os espíritos daqueles seus soldados enviados à luta e dispostos a descobrir novos horizontes e também novos pontos de vistas referentes às incontáveis claridades eternas. Este mestre de amor veio transformar então a vida de todos nós. E para complementar essa passagem de Emmanuel, citarei outro espírito iluminado, um benfeitor, que é a Joana de Ângeles, psicografada então pelo Divaldo Franco, do livro Florações Evangélicas. Nos diz Joana, aspas, um dia um homem sublime abandonou por um pouco um jardim de estrelas para depositar nas criaturas da terra gemas de refulgente esperança em torno do seu reino. Ímpios e caídos, hipócritas e pecadores, nobres e plebeus, gentes simples e prepotentes receberam sua dádiva e fizeram que mergulhassem na terra das suas vidas os raios da sua luz, transformando-se em sóis de bênçãos que desde então clareiam os destinos da terra. E ele mesmo, quando foi desdenhado numa cruz, fulgurou numa excelente madrugada, continuando a semear a luz da imortalidade na mente e no coração dos que jaziam na sombra da saudade e do medo. Voltamos então com Emmanuel. Linda passagem, Regina, muito linda. É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor, nos diz Emmanuel. Ainda diz que cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Pai eterno. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe, igualmente, o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Pois é, Martinha, como você costuma dizer, linda fala essa do Emmanuel, não é? E romper por nós mesmos os envoltórios inferiores significa dizer que, através dos estudos e, sobretudo, da vontade de nos corrigirmos, precisamos trabalhar arduamente para nos livrarmos de pensamentos e atitudes equivocados. O caminho é longo, penoso, mas amplamente recompensador, por nos livrar dos fardos cruéis, das correntes materiais que nos aprisionam e escravizam o corpo e a mente. O mundo nos dá pouco e cobra muito. Jesus nos dá muito e nada cobra, além do bem e do amor que está em nós e pode ser repartido entre os nossos irmãos. Como o próprio Jesus disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Pois é, Paulo, continuando os nossos comentários, direi: Filho do amor, nosso templo íntimo jamais será desrespeitado, porque o amor puro e verdadeiro sabe qual o momento para todos os acontecimentos, respeitando e permitindo que cada um siga o seu curso, e à medida que as ocorrências surjam, nossas consciências irão invariavelmente se modificando. Os tesouros que guardamos em nós são essas sementes em estágio de latência adormecidas e que, se bem adubadas, desabrocharão. E para que nosso crescimento aconteça, as portas se abrem dia a dia através da sagrada comunhão com o Pai de amor. E Regina, pensando ainda uma citação de Emmanuel,
já citada, temos, e a semente terá que germinar por si mesma. O que podemos tirar dessa frase? Pensemos então, meus amigos. As muitas lições de Jesus devem ser a base para que comecemos a compreender o real sentido da vida, da material e da espiritual, de modo a que igualmente possamos pesar o valor de cada uma delas. Que os nossos olhos e ouvidos compreendam a boa nova para transformar, através das palavras, tais ensinamentos em trabalho edificante a favor do progresso, do nosso progresso. Onde estivermos, que a nossa fé possa cultivar a fraternidade e a confiança, a paz e a esperança, antecipando para os nossos corações e os de nossos irmãos o reino de Deus. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas, então, Martinha, à comunhão com o Eterno Pai. Observemos então, amigos ouvintes, que esta citação de Emmanuel encerra aquilo que é nossa meta, nosso compromisso. Assim como a semente recebe os recursos para vingar, o homem recebe todos os recursos também necessários para o êxito de comunhão com o Eterno Pai. Emmanuel relaciona a bondade divina, as dádivas, ou seja, os donativos que recebemos para impulsionar nossa ascendência. Observemos aqui então, Paulo, Regina, as lutas, as dificuldades e as aflições, que são cooperações, são oportunidades direcionadas especialmente para um fim específico em relação a um ser em particular. Muito bem, Martinha, nada ao acaso, nada sem um propósito maior e sem necessidade. A bênção das experiências diversas é a chave através da qual faremos germinar o amor que eliminará nossas más tendências, quais sejam o orgulho, a vaidade, a preguiça, o ódio, a mágoa e tantas outras, promovendo, enfim, as transformações necessárias para a nossa elevação. Lembremos que o Evangelho nos indica o caminho que precisamos buscar com vontade e perseverança, pedindo sempre a obtenção das bênçãos de elevação. Voltamos a mais um comentário, então, do Espírito Emmanuel. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Amigos, vamos para os nossos comentários. O movimento é incessante. Tudo é movimento no universo. E a vontade é vigoroso fator de prosperidade ou de decadência, não é mesmo? Ah, Regina, sim. E o espírito tem ainda o livre-arbítrio diante de tão vasta seara que poderá ser luz se souber viver em harmonia, porque a nossa vontade, aliada às inspirações e desígnios do Mestre, serão sempre a nossa renovação individual para o bem. Esta é uma rota certa, meus amigos, para as realizações das obras a que viemos, além da felicidade relativa que podemos angariar. Voltamos ao comentário de Emmanuel. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Trago agora, então, os comentários do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Lembremos da palavra citada acima pela Regina, cessemos. Ou seja, interrompamos, paremos de nos sabotar. O passado precisa ser refeito, mas devemos reformá-lo ainda hoje, dando-lhe um novo sentido, utilizando-nos dos ensinamentos aprendidos no Evangelho.
Pois é, Martinha, nós aí falamos do dever, da responsabilidade que temos de nos reestruturarmos gradativamente até que possamos nos sintonizar com o Divino Mestre, tendo, porém, consciência desses novos aprendizados sobre as nossas próprias ações e compreendendo, sobretudo, sermos todos independentes e livres nesta semeadura, mas obrigados à colheita daquilo que houvermos semeado. Encerramos este trabalho com uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles do livro Florações Evangélicas. Aspas. Examina Jesus e toma-o como modelo, situando-te no devido lugar, e se prossegues acreditando que necessitas lapidar a alma da incessante faina do bem, com otimismo e perseverança, estarás combatendo esse verdugo ominoso, abominável, que tanto poderás chamar presunção, como orgulho, melindre ou suscetibilidade, mas que em resumo é sem dúvida um dos piores inimigos da tua evolução.